O espiritual e o físico, espiritualidade e o mundo real. Pergunta: quando me mudei para Los Angeles, senti que estava em um lugar animado e profundamente espiritual. Estava ansioso para explorar a cidade, ansioso para fazer amigos, construir uma carreira, atrair pessoas com o mesmo tipo de mentalidade, etc. Vinha praticando bastante meditação, fazendo caminhadas tranquilas na natureza, tentando enxergar mais o interior das pessoas do que suas superficialidades e inseguranças, e estava com a mente muito aberta para a vida em si. Esse lugar místico em que eu estava vivendo infelizmente parecia ficar cada vez mais deteriorado em função da realidade, com o passar do tempo. Fui traído continuamente por amigos em quem confiava. Os locadores de imóveis fizeram o mesmo. Os empregos foram angustiantes e os colegas de trabalho revelaram-se algumas das pessoas mais fofoqueiras, tóxicas e desagradáveis que já conheci. As relações amorosas foram ainda piores. Não entendo isso. Sinto que quanto mais confio e mais cresço espiritualmente, mais as pessoas me consideram ingênuo, tolo ou possivelmente apenas um alienígena de outro planeta. Como se eu tivesse me tornado, de certa forma, uma pessoa gentil demais, misericordiosa demais, ou disposta demais para conseguir perceber as dores e a divindade das pessoas, ou talvez apenas emotivo demais em assuntos que eram essencialmente simples e objetivos para os residentes típicos de Los Angeles. Discernimento é algo complicado, e que leva a muita angústia e sentimentos de traição espiritual e, às vezes, há uma crença de que a espiritualidade em dose muito forte pode realmente deixar a pessoa vulnerável a ataques desferidos pelo reino mortal. Acho que a minha pergunta é a seguinte: ao seguir pelo caminho em direção ao estado de evolução da consciência, quando tudo à nossa volta parece uma enxurrada de energia predatória, como você mantém o equilíbrio de permanecer espiritualmente centrado e não se deixar tornar-se tão cósmico a ponto de perder o contato com a realidade? Como se levantar, fazer valer a sua alma e se sentir capacitado nesse mundo, quando tão poucos operam de dentro de um reino superior de consciência, para começar? Resposta: acho que você está pronto para expandir o seu conceito de espiritualidade de modo a envolver o mundo real exatamente como ele é. A vida espiritual que depende de os outros viverem de acordo com o seu ideal do que eles devem ou não fazer é impossível. As pessoas vão permanecer como são, às vezes afetuosas e cheias de compaixão, às vezes desonestas e cruéis. O que elas dizem ou fazem não afeta a sua espiritualidade. Tornar o momento uma experiência tóxica e superficial ou espiritual e profunda é algo que depende estritamente de você. Não me leve a mal, a meditação e as caminhadas tranquilas são importantes, mas são uma maneira de lhe dar uma base inabalável para se envolver espiritualmente com o mundo da forma como ele se encontra no momento. Meditação e conexão com almas de mentalidade similar são práticas para fixar a identidade à sua verdade essencial, e não são destinadas a ser uma realidade espiritual separada para escapar dela, ou um ideal de vida que você espera que os outros tenham. Se você puder deixar de lado sua ideia de como as pessoas espirituais de Los Angeles devem agir, você estará livre de decepção, traição e da angústia que tem sentido. Na verdade, as pessoas estão simplesmente sendo quem são e fazendo o seu melhor a partir do conhecimento que elas têm no momento. 5 sentidos e 5 elementos. Pergunta: existe alguma correlação entre o ego que mantém os 5 sentidos e os 5 elementos que percebemos, espaço, ar, fogo, água e terra? Em outras palavras, os 5 elementos que percebemos dizem algo sobre nossa forma de percepção? Gostaria muito que você pudesse discorrer sobre isso. Resposta: no sistema Sankhya da filosofia indiana, no qual as diversas qualidades do surgimento da criação a partir da consciência são enumeradas, há uma correlação direta. Mais especificamente, há 5 aspectos sutis dos elementos chamados tamatras, que são cor, som, cheiro, sabor e toque. Esses tamatras surgem da natureza primordial, Prakriti, juntamente com os 5 sentidos. Os 5 tamatras, após uma manifestação grosseira, transformam-se nos 5 elementos, ou seja, fogo, espaço, terra, água e ar. Ciência e Fé. Pergunta: em relação ao seu livro Ciência X Espiritualidade, 2 pensadores, 2 visões de mundo, talvez ambos os lados precisem sair de suas estruturas de crença.
A ciência é a tentativa da humanidade de desenvolver teorias para compreender o funcionamento do universo. A fé usa a crença para desenvolver alguém que compreenda o universo para que não tenhamos de fazer isso. Nenhum dos dois está certo, pois ambos são métodos para lidar com a incerteza assustadora do ser humano de que é uma entidade autossustentável e autossuficiente em um universo amplo. Odiamos pensar que não compreendemos ou odiamos acreditar que estamos sozinhos no universo, e o medo do desconhecido nos empurra para um extremo ou para o outro. No final, ambos os métodos são apenas mecanismos para lidar com o medo. Resposta: apenas para esclarecer, os pontos de vista no livro são ciência e espiritualidade, e não ciência e fé. A forma como apresentei o lado da espiritualidade no livro foi com a proposta de desenvolver a experiência da consciência fundamental de cada um, e não de tomar emprestado as crenças e a fé de uma tradição religiosa. Incorporar a experiência da consciência, com o conhecedor dentro, ou como você a denomina, a entidade autossuficiente, é exatamente onde tanto ciência quanto religião precisam se expandir, a fim de se encontrarem e se complementarem. É nessa experiência espiritual essencial, que é o fundamento da nossa própria existência, que reconhecemos nossa identidade com o cosmo. O medo não existe nessa experiência de totalidade. Pirâmide de Luz pergunta: alguns anos atrás, um amigo e eu estávamos em sua varanda observando as estrelas, quando reparei que as estrelas pareciam hieróglifos, como os das pirâmides. Foi um choque. Penso nisso todos os dias desde então e me pergunto: será que sou o único a me sentir assim? Resposta: você talvez fique surpreso ao saber que as pessoas têm variações dessa mesma experiência há milhares de anos. Em Os Yoga Sutras, Patanjali descreve a experiência de fazer uma prática de meditação usando o Sutra da Estrela Polar e, nessa experiência, ele menciona algumas das características estruturais fundamentais que você mencionou. Além disso, Platão, em seu livro A República, fala de uma experiência semelhante de uma cúpula de estrelas em torno de um eixo central como parte da apreensão da alma em relação à forma da verdade. Parece que o ambiente e sua predisposição mental na época permitiram que você tivesse um vislumbre espontâneo de uma das estruturas mais profundas da sua própria consciência. Deus e o vazio pergunta: o vazio, o não manifesto, permeia e penetra todo o universo e, aparentemente, todas as coisas. Portanto, o manifesto e o não manifesto estão interligados. Moléculas, átomos e partículas subatômicas, todos parecem ser espaço vazio em grande parte. Duvido que esse espaço seja realmente vazio. Em vez disso, acredito que seja preenchido pelo ser e pela presença de Deus, o Supremo, que está mantendo todas essas partículas em órbita ou em manifestação e impedindo que tudo rume para o caos ou para a desintegração. Pessoas religiosas dizem que Deus está sempre presente, que nunca estamos sozinhos. Deus está sempre presente no vazio sobre o qual pode parecer que o universo está construído, como uma matriz do ser, da presença e do Espírito Divino? Se assim for, tudo é Deus, talvez, especialmente, ou não, o vazio. Estou certo? Resposta: parece certo para mim. Podemos dizer que tudo é Deus, no sentido de que a presença de Deus é inerente a tudo. O que chamamos de espaço vazio é apenas uma forma de descrever uma distância sem partículas mensuráveis. Em mecânica quântica, o fundamento da matéria é descrito como um campo que é não local e contém tudo em potencialidade, por isso não é nem vazio nem espacial. Deus certamente é inerente a toda a criação, manifesta ou não manifesta, mas Deus é transcendental para a criação, assim como para todos os nossos conceitos de Deus também. Esse é o mistério da realidade suprema. Teoria das cordas pergunta: tenho essa teoria há anos e pensei que você talvez pudesse esclarecê-la para mim. Ouvi falar recentemente sobre a teoria quântica chamada de teoria das cordas. Absolutamente tudo no universo, ou seja, todas as partículas que compõem a matéria e as forças, é composto de minúsculas cordas vibrantes fundamentais. Achei isso estranho, pois sempre acreditei que dentro de nós, na verdade, ressoasse um tom musical. E, inconscientemente, essas oscilações dos nossos corpos podem imediatamente determinar a compatibilidade de um com o outro.
Esse poderia ser o motivo de uma pessoa poder, intuitivamente, sentir se é possível se dar bem com alguém ou não, mesmo que não se conheçam. Na verdade, nosso corpo emite notas de oscilação que harmonizam ou colidem. Procurei encontrar informações sobre isso para ver se estou recordando uma teoria antiga, mas não obtive resultados. Será possível que a nossa história, como seres humanos, esteja tão incorporada dentro de nós, que já sabemos todas as respostas? Resposta: acredito que a teoria das cordas na física seja compatível com a teoria da ressonância da personalidade. No entanto, a teoria das cordas, conforme expressa pela maioria dos físicos, não fala com a subjetividade da consciência, embora esse campo fundamental da existência deva incluir tanto a realidade objetiva quanto a subjetiva da consciência, para ser verdadeiramente universal. A ideia de que a criação surge pelas frequências básicas não teve origem com a teoria das cordas. Você pode encontrar esse princípio em quase toda a tradição sagrada ao redor do mundo. Os Upanishads falam que toda a criação manifesta-se a partir dos sons primordiais dos Vedas. Além disso, os pitagóricos ensinaram que a beleza e a harmonia da natureza poderiam ser entendidas por meio da matemática e da música, com a música sendo uma forma estética e subjetiva, e a matemática, uma forma analítica e objetiva de adquirir conhecimento. Essas ideias foram desenvolvidas e repassadas nas tradições neoplatonistas. Pode-se encontrar mais dessas ideias em alguns dos pensadores filosóficos do século XIX. No livro Jogo das Contas de Vidro, Hermann Hesse escreveu sobre aqueles que herdaram essa tradição de conhecimento. Se você gosta de teoria musical, talvez aprecie um livro chamado Acroasis, de Hans Kaiser. O Mundo como Ilusão pergunta, li como conhecer Deus muitas vezes. Quanto mais eu leio, mais depressivo eu fico. Estou em busca da iluminação e do controle sobre as tentações dentro de mim. Devo entender que este mundo e a interação entre os meus entes queridos e os outros é tudo uma ilusão? Que nunca vou ter nenhum contato com meus entes queridos depois que eu morrer? Que a união final com Deus não vai trazer nem alegria nem dor, simplesmente nada? Sou o que sou? Resposta: sinto muito que você esteja se sentindo depressivo após ter lido o livro. Acho que você interpretou errado alguns pontos importantes. Não precisamos olhar para o mundo como uma ilusão, como algo que não está lá e que não importa. O mundo é feito de consciência, a matéria da nossa consciência, e por isso é tão real quanto nós mesmos, porém, sua forma e aparência não são permanentes, não são sua essência pura. O estágio final da iluminação, em que percebemos que nossa identidade suprema Atma é a mesma que Brahman, a verdade universal da existência, a experiência quintessencial da felicidade e da realização. Não é nada. A autorrealização não nega suas relações interpessoais com seus entes queridos. Ela pode apenas aprimorá-las. A marca registrada desse estado é a vida vivida com felicidade, conhecimento, amor e todas as possibilidades. O caráter comum das experiências espirituais pergunta: quando eu tinha 20 anos, há cerca de 12 anos, tive uma experiência espiritual. Mais tarde, descobri que minha experiência havia sido a mesma de pessoas que descreviam o contato com Deus ou a iluminação. Desde então, escrevo sobre a consciência externa que decidi chamar de universo. Acredito que a fonte desse conhecimento seja o universo, ou Deus, ou o campo. Você tem ideias sobre a fonte de experiências espirituais? Acha que se trata de uma experiência comum? Resposta: a essência de nossa natureza espiritual, nosso eu verdadeiro, é aquela consciência pura externa que cria, sustenta e permeia o universo. Portanto, a fonte da experiência espiritual é o contato com a nossa própria e autêntica consciência fundamental. Chamá-lo de universo é bom, desde que você compreenda claramente que esse conhecimento não está separado ou independente do seu verdadeiro eu. Não está lá fora, é o seu eu mais íntimo. As experiências espirituais desse tipo sempre foram acessíveis e parte integrante da tradição da evolução da consciência, mas essas experiências de estados mais elevados de consciência estão se tornando cada vez mais frequentes à medida que a humanidade evolui para uma mudança coletiva.
Ateísmo espiritual pergunta: estou em uma busca espiritual há anos e troquei a religião organizada por uma espécie de combinação da filosofia budista com o ateísmo. Medito e pratico yoga, partes integrantes da minha vida diária. Sei que há muitas pessoas que dizem não fazer mais parte de uma religião organizada e nem mesmo acreditar em Deus no sentido tradicional, mas parecem acreditar em uma fonte ou no universo ou em um poder. Eu realmente odeio dizer isso, mas não entendo. A crença em um desses não continua sendo uma crença em um poder sobrenatural, no divino? Não se trata apenas de uma perspectiva diferente de se crer em Deus? Respeito as crenças que as pessoas têm e não estou tentando criticar. Estou apenas tentando compreender como, por quê, ou o que leva as pessoas a esse ponto. Se alguém envia suas intenções para o universo, o que será que ele acha que é o universo? Mais uma vez, não estou tentando ser crítico, apenas tentando entender. Agradeço muito por qualquer reflexão que possa me oferecer a esse respeito. Resposta: quando as pessoas afirmam não seguir mais a religião tradicional, mas ainda acreditar em uma fonte universal por trás de toda a existência, não estão falando de uma fonte física do universo. Querem dizer que a base de sua própria existência, assim como a base de tudo no universo, compartilha uma fonte unificada. Isso não torna a crença mais sobrenatural do que a nossa própria existência não material. O próprio fato de conceber ou experimentar um você interior que escreveu este e-mail para mim significa que você implicitamente acredita em sua própria existência não física. Isso não significa que você acredita em uma divindade pessoal. E, se eles acreditam que o universo responde aos seus pensamentos, isso não significa que alguém tenha de responder. O pensamento é a atividade da nossa mente, o aspecto sutil da nossa natureza, e não é irracional que essa atividade tivesse uma reação a partir do nível sutil correspondente da natureza no meio em que vivemos. A entrada da alma pergunta: há um momento exato em que a alma assume um corpo físico? Isso acontece no momento da concepção ou mais adiante no desenvolvimento do feto. Como um aborto espontâneo, um natimorto etc. se encaixam na concepção das coisas. Resposta: a compreensão védica de como a alma entra no corpo físico é que a associação começa com a concepção. Entretanto, a integração completa e o poder da alma não entram em ação nesse momento. À medida que a criança passa pelas fases de desenvolvimento, maior vai se tornando a influência e a capacidade da alma nessa vida. Esse processo de integração é supostamente completado na adolescência. Sob esse ponto de vista, abortos espontâneos e natimortos são casos em que a alma só quis ou precisou permanecer no espaço físico por um tempo muito limitado. Ou, em alguns casos, os planos da alma podem mudar para essa vida específica, e por isso ela se retira do feto. Fazendo a diferença pergunta, sempre me perguntei se realmente importa o fato de não alcançarmos, no mundo físico, qualquer efeito positivo inovador, quando temos algum conhecimento de Deus. Pensei por muito tempo que, se conhecemos Deus por uma experiência, temos uma responsabilidade de ser um exemplo disso para os outros. E se o mundo torna isso extremamente difícil, e a força, o amor e o propósito que foram anteriormente os eixos a partir do qual uma pessoa funciona estão enfraquecendo através dos dilemas pessoais da vida? Resposta: ter conhecimento pessoal de Deus é um efeito positivo e inovador para o mundo, e é muito mais significativo do que qualquer outra conquista na vida exterior. Não há necessidade de tentar ser um exemplo desse conhecimento, pois o impacto disso em sua vida é exemplo suficiente. Basta ser simples e natural em relação a isso, e deixar esse conhecimento da sua essência tornar-se o novo centro a partir do qual você trabalha e vive. Quando você vive da sua essência divina, percorre as vicissitudes do mundo com menos esforço e mais alegria. É como surfar as ondas do mar em vez de ser surrada por elas. Evolução e crueldade pergunta: como você concilia o conhecimento existente da evolução das espécies, incluindo o homem moderno, com as crenças nas diferentes tradições religiosas? Além disso, com tanta crueldade no reino animal, sociedades humanas, como se pode sustentar a ideia de um Deus benigno e incondicionalmente amoroso? Resposta: penso no ser humano como uma entidade espiritual que tem uma experiência física, e não o contrário.
Portanto, não interpreto os dados arqueológicos e a teoria da evolução como a história real da origem humana e da existência. O escasso registro fóssil indica apenas algumas das primeiras formas de vida encontradas até agora. Os ensinamentos religiosos geralmente afirmam a natureza imortal e divina da alma humana e não estão preocupados com a história do veículo físico para a alma. Por si só, os dados não negam essas tradições religiosas, porque falam sobre duas definições diferentes da humanidade. A exceção talvez seja aquela interpretação da Bíblia de que o mundo foi criado há cerca de 5.000 anos. E esse ensinamento não é tanto uma compreensão religiosa quanto uma afirmação de uma leitura muito limitada da Bíblia. Sua outra questão era sobre como a crueldade é inconsistente com um Deus amoroso. Não concordo que a natureza seja cruel. Pode ser violenta em seu funcionamento, às vezes, mas isso é diferente de crueldade. Para mim, crueldade é uma aberração humana e, na medida em que a vemos na sociedade ao nosso redor, acho que a responsabilidade por isso é nossa, e não de Deus. O Gene de Deus pergunta: poderia, por favor, explicar o Gene VAT 2, o Gene de Deus? Isso é realmente a alma? Resposta: não, um gene não pode ser equiparado à alma, nem é equivalente a uma experiência de Deus. A conexão do gene VAT2 com Deus foi feita pelo geneticista Dean Amer. A ideia básica é que esse gene está associado ao colapso das monoaminas, os neurotransmissores conectados de forma frouxa a uma espécie de receptividade espiritual que é composta pelas seguintes tendências: autoesquecimento, conectividade com o universo e uma abertura para aceitar o que não pode ser provado. Embora seja interessante, a pesquisa preliminar está longe de ser uma explicação de consciência ou espiritualidade. A própria noção de que toda experiência subjetiva pode ser reduzida a reações bioquímicas é absurda. O reducionismo material significa que toda experiência, até mesmo o debate sobre a experiência, não é nada além de acontecimentos bioquímicos inconsistentes e aleatórios. Se esse fosse realmente o caso, toda a discussão e exploração científica não teria sentido. Acredito que seja importante compreender a neurobiologia envolvida na interface da mente-corpo, e o trabalho de Amer é útil nesse aspecto, mas limitar a experiência de Deus a um gene particular não faz sentido para mim.